Em um mundo à beira do colapso, onde as notícias diárias parecem profetizar os últimos dias da humanidade, uma voz se ergue acima do caos. Do pequeno vilarejo de Medjugorje, Bósnia e Herzegovina, uma revelação está abalando os fundamentos da fé moderna. O padre Petar, confidente dos videntes de Medjugorje, acaba de fazer um anúncio que está reverberando pelos corredores do Vaticano e pelos corações dos fiéis ao redor do mundo. O Apocalipse começou. Não se trata de uma simples declaração teológica. Não é apenas mais uma interpretação das Escrituras. O que testemunhamos hoje é o cumprimento de profecias anunciadas há décadas naquele pequeno vilarejo abençoado pela presença da Rainha da Paz. Você sentiu isso, não é mesmo? A intensificação das catástrofes naturais, o colapso moral de nossas sociedades, o afastamento dos homens de Deus e a proliferação de falsas doutrinas, os conflitos que se multiplicam pelo mundo como labaredas em mata seca. Os sinais estão diante de seus olhos. As mensagens recebidas em Medjugorje desde 1981 sempre foram um alerta. A Mãe de Deus veio preparar seus filhos para estes tempos. E agora, o padre Petar, guardião de segredos confiados pela Virgem Maria aos videntes, quebra seu silêncio para anunciar: o tempo da espera acabou. A grande purificação está em curso. O que você verá neste vídeo vai além do que a mídia comum jamais ousaria revelar. As mensagens de Medjugorje sempre foram claras para aqueles que têm ouvidos para ouvir. A Mãe Santíssima vem alertando sobre um tempo de provação para toda a humanidade, um tempo que agora chegou. Em suas mãos recentes, o padre Petar recebeu a autorização divina para compartilhar revelações que até então estavam seladas. Os famosos segredos de Medjugorje começam a se desvelar diante de nossos olhos, e o cenário que se apresenta confirma o que muitos já sentem em seus corações. Estamos vivendo o princípio das dores anunciadas nas Escrituras. Como você deve se preparar? O que estas revelações significam para sua família, para seus entes queridos? Qual é o caminho de proteção em meio à grande tribulação que se inicia? Neste momento crucial da história humana, enquanto as estruturas mundanas desmoronam ao nosso redor, uma luz de esperança emerge das revelações de Medjugorje. Sim, o Apocalipse começou. Mas para os filhos de Deus, isto não é motivo de desespero, mas de vigilância e preparação. O que o padre Petar revelou nas últimas semanas é tanto um alerta quanto um convite à conversão profunda. Seus olhos testemunharão neste vídeo as evidências irrefutáveis de que os tempos preditos finalmente chegaram. E mais importante, você descobrirá como estas revelações podem ser sua âncora de salvação no oceano turbulento que se forma ao nosso redor. Prepare seu coração. O que está prestes a ouvir mudará para sempre sua compreensão dos tempos em que vivemos. Para compreender a magnitude do que está acontecendo em Medjugorje hoje, precisamos retornar ao princípio. Em 24 de junho de 1981, 6 jovens do pequeno vilarejo de Medjugorje testemunharam a primeira aparição da Virgem Maria. O que começou como um evento extraordinário para aquelas crianças tornou-se um fenômeno espiritual que já atraiu milhões de peregrinos do mundo inteiro, transformando vidas e renovando a fé de incontáveis pessoas. Desde o início, Nossa Senhora confiou 10 segredos aos videntes, profecias específicas sobre eventos futuros que afetariam não apenas a Igreja, mas toda a humanidade. 3. Dias antes de cada acontecimento profetizado, um dos videntes, Mirjana, junto com o padre Petar, escolhido como confidente, anunciariam ao mundo o que estava por vir. Este conhecimento sempre foi guardado com extremo zelo e responsabilidade. O padre Petar, durante todos estes anos, manteve-se como guardião silencioso destas revelações, um homem de fé inabalável e profundo discernimento espiritual. Suas palavras carregam o peso de décadas de oração, contemplação e proximidade com os mistérios de Medjugorje. Em suas mensagens ao longo dos anos, Nossa Senhora repetidamente alertou sobre um tempo de purificação necessária para um mundo que se afastou drasticamente de Deus. Queridos filhos,
Vocês não sabem viver sem meu filho. Por isso, filhinhos, decidam-se e comecem a viver a conversão com seriedade e oração. E vocês, filhinhos, serão capazes de reconhecer em seus corações os sinais dos tempos, serão capazes de reconhecer que são reflexos do amor de meu filho. Esta mensagem, entregue anos atrás, ressoa agora com uma urgência sem precedentes. As aparições de Medjugorje sempre estiveram ligadas a sinais concretos: o sol dançando no céu, rosários que mudam de cor, curas inexplicáveis e conversões profundas. Mas o maior sinal sempre foi a transformação interior dos peregrinos. É esta transformação que o mundo tanto necessita neste momento crítico. O que poucos sabem é que, ao longo dos anos, a Virgem Maria vem preparando não apenas os videntes, mas toda a humanidade para eventos que marcariam o início de uma nova era. Em mensagens menos divulgadas, ela falou sobre tempos de decisão e momentos cruciais para a humanidade. Sempre com amor maternal, sem causar pânico, mas despertando consciências adormecidas. Recentemente, observadores atentos notaram mudanças significativas nas mensagens recebidas em Medjugorje, um tom de maior urgência, um chamado mais direto à conversão imediata, referências mais explícitas aos últimos tempos. E então, como um raio em céu claro, veio o pronunciamento do Padre Petar. Em uma homilia que abalou os presentes, o Padre Petar declarou: Nossa Senhora me autorizou a dizer que os eventos preditos começaram a se desdobrar. O tempo de espera acabou. O que vemos ao nosso redor não são coincidências, mas o cumprimento das profecias. O Apocalipse, não como destruição, mas como revelação divina, iniciou-se. Para entender completamente esta declaração, precisamos recorrer às Escrituras. No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, Jesus descreve os sinais que precederiam o fim dos tempos: guerras e rumores de guerras, nação contra nação, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Ele compara estes sinais às dores de parto, intensificando-se gradualmente até o momento decisivo. Olhe ao seu redor. Não são estes os tempos em que vivemos? Conflitos se espalham pelo globo como nunca antes. Pandemias inesperadas paralisam nações inteiras. Desastres naturais de magnitude sem precedentes tornam-se comuns. A fome atinge números alarmantes. O tecido moral da sociedade se desfaz diante de nossos olhos. O que Padre Petar revela agora é que estes não são eventos isolados, mas parte de um plano divino predito nas mensagens de Medjugorje. A purificação começou, ele declarou, não como punição, mas como misericórdia divina, pois o que vem depois é a renovação prometida. As aparições de Medjugorje sempre tiveram um caráter único na história das manifestações marianas. Sua duração extraordinária, mais de 4 décadas, sugere sua importância excepcional para estes tempos. A Mãe de Deus não permaneceria tanto tempo entre nós se sua mensagem não fosse vital para este momento específico da história humana. Uma análise cuidadosa das mensagens de Medjugorje revela um padrão claro: alerta sobre a apostasia crescente no mundo, chamados urgentes à oração e ao jejum como armas espirituais, e promessas de proteção divina para aqueles que permanecerem fiéis. Tudo isto convergindo para um momento específico. Este momento que agora vivemos. Nas últimas revelações compartilhadas pelo Padre Petar, 3 elementos se destacam com clareza impressionante. Primeiro, a confirmação de que os eventos mundiais atuais não são aleatórios, mas seguem uma sequência profetizada. Segundo, a revelação de que a humanidade entrou definitivamente no período que as Escrituras chamam de Grande Tribulação. E terceiro, mais surpreendente, a indicação de que Medjugorje será um farol de esperança durante os eventos que estão por vir. Os segredos confiados aos videntes, explicou o Padre Petar, não foram dados para causar medo, mas para preparar. Como um pai que avisa seus filhos sobre uma tempestade iminente, Deus, em sua infinita misericórdia, nos concede este tempo de preparação através de Nossa Senhora. Documentos recentemente analisados do Vaticano
revelam que, mesmo nos mais altos escalões da Igreja, existe uma crescente compreensão da importância profética de Medjugorje. Embora a Igreja mantenha sua prudência característica, investigações teológicas internas reconhecem os frutos autênticos das aparições, conversões profundas, curas espirituais e físicas e um renovado fervor pela Eucaristia entre os fiéis. O que testemunhamos agora é o desdobramento do plano divino em tempo real. Os eventos que o padre Petar descreve não são cenários hipotéticos, são realidades que começamos a experimentar em nossa própria carne. A intensificação dos desafios globais, o obscurecimento espiritual em muitas almas, a perseguição crescente aos verdadeiros fiéis. Tudo isto foi predito nas mensagens de Medjugorje. Mas aqui está o ponto crucial que muitos não compreendem. O Apocalipse não é primariamente sobre destruição, é sobre revelação. A palavra grega apocalipsis significa literalmente tirar o véu, revelar o que estava oculto. O que estamos testemunhando é a revelação do plano divino em sua plenitude. O confronto final entre a luz e as trevas que precede o triunfo definitivo de Deus. O padre Petar enfatiza que este não é momento para medo paralisante, mas para uma fé ativa e vigilante. Nossa Senhora não nos revelou estes segredos para nos aterrorizar, ele insiste, mas para nos despertar de nosso sono espiritual, para nos mostrar que não há mais tempo para meias medidas em nossa vida de fé. E assim, enquanto o mundo secular continua sua rotina frenética, ignorando os sinais dos tempos, aqueles que têm olhos para ver reconhecem a gravidade do momento. As profecias de Medjugorje começam a se cumprir diante de nós, chamando cada um à decisão mais importante de sua vida. De que lado estará no grande desfecho que se aproxima? O que exatamente revelou o padre Petar que justifica afirmar que o Apocalipse começou? As evidências são tanto espirituais quanto materiais, tanto bíblicas quanto contemporâneas. E elas convergem de maneira impressionante para este momento preciso da história. Primeiramente, o padre Petar confirmou que um dos 10 segredos confiados aos videntes já começou a se cumprir. Embora não possa revelar detalhes específicos, ele foi autorizado a dizer que este primeiro evento envolve uma purificação espiritual global que afetará todas as nações e todos os povos. Esta purificação manifestar-se-á tanto em eventos exteriores quanto em um despertar das consciências sem precedentes. O que estamos presenciando, explicou o padre, é o início do que as Escrituras chamam de grande tribulação. Não é o fim do mundo, mas o fim de uma era, o fim de um sistema mundial construído sobre bases que não são de Deus. Em suas revelações mais recentes, o padre Petar destacou 5 sinais inequívocos de que entramos neste tempo decisivo. O primeiro sinal é a aceleração sem precedentes das catástrofes naturais. Não apenas sua frequência aumentou dramaticamente, mas sua distribuição global sugere um padrão que transcende as explicações puramente científicas. A criação geme, citou o padre, referindo-se à carta aos Romanos, aguardando a revelação dos filhos de Deus. O segundo sinal é o colapso moral sistêmico em escala global. Valores que sustentaram civilizações por milênios estão sendo não apenas abandonados, mas ativamente combatidos. A inversão de valores predita nas Escrituras chamarão ao bem mal e ao mal bem. Manifesta-se diante de nossos olhos com clareza assustadora. O terceiro sinal é a perseguição crescente aos fiéis. De maneira sutil nas nações ocidentais e explícita em outras partes do mundo, aqueles que permanecem firmes na fé tradicional enfrentam hostilidade crescente. Isto, afirmou o padre Petar, é precisamente o que Nossa Senhora predisse como preâmbulo ao tempo de tribulação. O quarto sinal é o que ele chama de divisão espiritual definitiva, não apenas entre nações ou ideologias, mas dentro das próprias famílias e comunidades de fé. Esta polarização crescente não é acidental, mas parte do processo de clarificação, onde cada alma deve finalmente escolher seu caminho com plena consciência. O quinto e mais revelador sinal
é o surgimento de um movimento global que busca unificar todas as religiões sob princípios que contradizem fundamentos da fé cristã. Este ecumenismo falso, alertou o padre, foi especificamente mencionado por Nossa Senhora como um dos grandes perigos dos últimos tempos. Mas a revelação mais surpreendente do padre Petar refere-se ao papel especial de Medjugorje neste tempo apocalíptico. Segundo ele, Nossa Senhora revelou que Medjugorje seria um oásis de paz durante os tempos turbulentos que se aproximam, um refúgio espiritual e possivelmente físico para aqueles que permanecerem fiéis. As aparições prolongadas em Medjugorje não foram acidentais, explicou o padre. Foi a preparação paciente de um refúgio para o rebanho de Cristo, um lugar de proteção especial quando as tempestades atingirem seu auge. Esta revelação alinha-se perfeitamente com mensagens anteriores, onde Nossa Senhora se referiu a Medjugorje como seu jardim e prometeu manifestações especiais de proteção divina para aqueles que responderem ao seu chamado. O padre Petar também compartilhou um elemento cronológico crucial. Segundo ele, estamos agora no período que a vidente Mirjana descreveu como o Tempo dos Segredos, um período no qual os 10 segredos confiados aos videntes começarão a se desdobrar em sequência. Este período, ele enfatiza, não durará décadas, mas se condensará em um intervalo relativamente breve de anos. O ritmo dos acontecimentos, ele alertou, irá acelerar. O que antes levava décadas para se desenvolver, agora ocorrerá em meses ou semanas. É a compressão do tempo predita pelos profetas. Alguns críticos questionam: por que acreditar nestas revelações de Medjugorje quando tantas outras previsões apocalípticas falharam ao longo da história? A resposta do padre Petar é direta: pelos frutos os conhecereis. Durante 4 décadas, Medjugorje produziu conversões autênticas, curas verificáveis e um retorno à fé entre milhões de peregrinos. Nenhum outro fenômeno espiritual contemporâneo pode apresentar tal consistência de resultados positivos. Além disso, as mensagens de Medjugorje sempre mantiveram perfeita harmonia com as escrituras e a tradição da Igreja, diferentemente de falsas revelações que frequentemente contradizem a doutrina estabelecida. O que Nossa Senhora revela em Medjugorje, explicou o padre, não é uma nova revelação, mas uma iluminação e aplicação da revelação já contida na Escritura para nosso tempo específico. Um aspecto particularmente notável das recentes declarações do padre Petar é sua referência a um grande sinal que será dado em Medjugorje. Este sinal, predito desde as primeiras aparições, será permanente, visível e inegável. Segundo o padre, este sinal está agora mais próximo do que nunca, e será uma confirmação definitiva da autenticidade das aparições. Quando este sinal aparecer, ele declarou, mesmo os mais céticos terão que reconhecer a intervenção divina. Não será algo que a ciência possa explicar ou que possa ser atribuído a causas naturais. Mas a revelação mais impactante do padre Petar refere-se ao que ele chama de grande aviso, um momento de iluminação das consciências que afetará toda a humanidade simultaneamente. Segundo ele, este evento sem precedentes permitirá que cada pessoa veja o estado de sua alma como Deus a vê. Uma experiência que será tanto misericordiosa quanto terrível, dependendo da disposição interior de cada um. Este aviso, explicou o padre, é um dos segredos de Medjugorje que está prestes a se realizar. Será como um mini-juízo, um momento de verdade para cada alma, não para condenar, mas para oferecer uma última oportunidade de conversão antes dos eventos finais. Esta revelação encontra paralelos impressionantes em outras aparições marianas aprovadas pela Igreja, como Garabandal e Akita, onde eventos semelhantes foram preditos. A convergência destas profecias de fontes distintas, mas harmonizadas em seu conteúdo, reforça sua credibilidade. O padre Petar também compartilhou orientações específicas para este tempo de tribulação. Segundo ele, Nossa Senhora revelou 5 âncoras de salvação para os fiéis. Primeira,
a recitação diária do rosário como escudo espiritual contra as forças das trevas. Segunda, o retorno à Eucaristia e à adoração frequente como fonte de força espiritual. Terceira, o jejum regular, especialmente às quartas e sextas-feiras, como arma espiritual poderosa. Quarta, a leitura diária das Escrituras para discernir os sinais dos tempos. Quinta, e talvez mais surpreendente, a consagração pessoal ao Imaculado Coração de Maria como refúgio seguro durante a tribulação. Estas não são meras devoções, enfatizou o padre. São instrumentos de proteção divina absolutamente necessários para o que está por vir. Finalmente, o padre Petar revelou que Nossa Senhora prometeu uma intervenção divina extraordinária após o período de purificação, um novo Pentecostes que renovará a face da terra e inaugurará o que muitos místicos chamaram de Era da Paz, ou Triunfo do Imaculado Coração. O que vemos agora é apenas o princípio, concluiu o padre. As dores de parto que precedem o nascimento de um mundo renovado. Aqueles que permanecerem fiéis verão a glória de Deus manifestar-se de maneiras que nem podemos imaginar. O que significam estas revelações para você pessoalmente? Como devem impactar sua vida diária, suas decisões, seu futuro? Estas são as questões mais importantes que precisamos considerar agora. Primeiramente, entenda que você não está aqui por acaso. O fato de estar recebendo esta mensagem neste momento preciso é parte do plano divino para a sua vida. Nossa Senhora, em sua solicitude maternal, está alcançando você através destas palavras, porque você tem um papel especial nestes tempos decisivos. Cada alma, revelou o padre Petar, foi colocada nesta geração específica por uma razão divina. Não é coincidência que você esteja vivo durante este período extraordinário da história humana. As revelações de Medjugorje agora exigem uma decisão de cada um de nós. Não há mais espaço para meias medidas, para uma fé morna ou compromissos parciais. O tempo de escolhas definitivas chegou, como Nossa Senhora repetidamente alertou. Decidam-se pela santidade. Para você que já sente há anos que algo profundo está mudando no mundo, que percebe a aceleração dos eventos e o cumprimento das profecias, estas revelações são uma confirmação do que seu coração já sabia. Você não está imaginando coisas. Sua intuição espiritual estava correta. Os tempos preditos chegaram. Mas para aqueles que ainda hesitam, que ainda se apegam às falsas seguranças deste mundo, o anúncio do padre Petar é um chamado ao despertar urgente. O tempo está se esgotando, ele alertou. A porta da misericórdia ainda está aberta, mas não permanecerá assim indefinidamente. As consequências práticas destas revelações para sua vida diária são profundas. Primeiramente, é tempo de simplificar, desapegar-se do acúmulo material e das preocupações mundanas que consomem energia espiritual preciosa. Como Nossa Senhora frequentemente aconselhou em Medjugorje, libertem-se de tudo que os impede de pertencer totalmente a meu filho. Em segundo lugar, é tempo de fortalecer os laços familiares. O padre Petar enfatizou que a família será o último baluarte contra a desintegração social que se intensificará. Rezem juntos como família, ele aconselhou. Uma família que reza unida permanecerá unida através das maiores tribulações. Em terceiro lugar, é tempo de aprofundar sua vida de oração. Não uma oração superficial ou mecânica, mas um diálogo íntimo e constante com Deus. A oração, explicou o padre, será seu oxigênio espiritual nos tempos difíceis. Aqueles que não estabeleceram este hábito encontrarão quase impossível começar quando a crise se aprofundar. Em quarto lugar, é tempo de buscar conhecimento espiritual autêntico. Aprofundar-se nas Escrituras, no catecismo, nos escritos dos santos, como predito em Daniel. Nos últimos tempos o conhecimento aumentará. Este conhecimento não é acadêmico, mas uma sabedoria divina necessária para navegar tempos complexos. Finalmente, é tempo de tornar-se um farol para outros. Compartilhar estas revelações não por medo, mas por amor. Muitos ao seu redor estão perdidos, confusos, buscando respostas. Você pode ser o instrumento que Deus usa para alcançá-los antes que seja tarde demais. O padre Petar
compartilhou um insight profundo sobre como estas revelações afetarão diferentes pessoas. Para alguns, estes tempos serão de grande sofrimento e confusão. Para outros, serão tempos de graça extraordinária e crescimento espiritual. A diferença não estará nas circunstâncias externas, mas na preparação interior. Pense nos eventos que você já está testemunhando ao seu redor. A instabilidade econômica crescente, o colapso de instituições antes sólidas, os conflitos que eclodem com intensidade surpreendente, as divisões familiares sobre questões fundamentais. Tudo isto foi predito nas mensagens de Medjugorje como sinais do início da purificação. Mas observe também os sinais de esperança. O retorno de muitos à fé após décadas de afastamento. O surgimento de comunidades de oração autênticas. O desejo crescente de simplicidade e valores espirituais entre os jovens. Estes também são sinais preditos. Os primeiros brotos da renovação que virá após a purificação. O padre Petar enfatiza que o tempo que vivemos agora é simultaneamente perigoso e glorioso. É como estar no limiar entre duas eras, ele explicou, uma terminando em dissolução, outra nascendo em esplendor. Nossa posição entre estes dois mundos é privilegiada, mas exige discernimento constante. Esta perspectiva transforma completamente a maneira como você deve encarar os desafios atuais. Aquilo que o mundo vê como colapso, os olhos da fé reconhecem como parto. As dificuldades não são o fim, mas o prelúdio necessário para o novo começar. Para você que já alcançou a maturidade na vida, estas revelações carregam um significado especial. Você foi preservado por Deus para este momento. Sua experiência, sua sabedoria, sua capacidade de permanecer firme quando tudo ao redor desmorona, são dons preciosos para este tempo específico. Como Esther na Escritura, você chegou à realeza para um momento como este. Os mais jovens precisarão de sua estabilidade, de seu exemplo de fé inabalável. Num mundo onde tudo se torna relativo e fluido, seu testemunho de valores permanentes será um farol de esperança. O padre Petar compartilhou uma revelação particularmente consoladora para aqueles em seus anos de maturidade. Nossa Senhora revelou que a sabedoria dos idosos será especialmente valorizada durante o período de tribulação. Quando os sistemas modernos falharem, aqueles que conhecem maneiras mais simples e fundamentais de viver se tornarão guias naturais. Uma das consequências mais profundas destas revelações é a necessidade de reconciliação, de buscar perdão e oferecer perdão antes que os eventos se intensifiquem. Não carreguem ressentimentos ou amarguras para o tempo de purificação, alertou o padre. Estes pesos emocionais se tornarão insuportáveis quando as provações aumentarem. E para aqueles que carregam preocupações sobre entes queridos afastados da fé, o padre Petar oferece esta consolação. Nossa Senhora prometeu graças extraordinárias de conversão durante o grande aviso. Muitos que parecem perdidos retornarão. Continue, orando por eles com confiança inabalável. Uma pergunta prática que muitos fazem. Deveríamos mudar drasticamente nossos planos de vida à luz destas revelações? O conselho do padre Petar é equilibrado. Continuem cumprindo seus deveres diários, mas com um desapego interior crescente. Mantenham um pé no mundo para cumprir suas responsabilidades, mas o coração já voltado para o que é eterno. Ele acrescenta: façam planos, mas mantenham-nos flexíveis. Sejam como os servos vigilantes da parábola, sempre prontos para a chegada do Mestre, a qualquer hora. A aplicação mais imediata destas revelações em sua vida deve ser um exame de consciência profundo. Onde você está espiritualmente neste momento decisivo? Quais apegos mundanos ainda o prendem? Que mudanças Deus está pedindo em sua vida agora, antes que os eventos se intensifiquem? Como Nossa Senhora repetidamente aconselhou em Medjugorje, este é um tempo de graça. A porta da misericórdia permanece aberta. Cada alma ainda tem a oportunidade de escolher seu caminho, antes que as escolhas se tornem mais difíceis em meio à intensificação dos eventos. O padre Petar conclui com uma mensagem de esperança inabalável. Lembrem-se sempre que depois da sexta-feira da paixão vem o domingo da ressurreição. A tribulação não é o fim da história,
mas apenas um capítulo necessário antes do triunfo definitivo de Deus. Para você que recebe estas revelações hoje, elas são simultaneamente uma responsabilidade e um privilégio. A responsabilidade de viver de acordo com este conhecimento e o privilégio de estar entre aqueles que foram avisados por amor divino. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe-o imediatamente com seus entes queridos. Suas almas podem depender destas informações cruciais e não perca nossa próxima revelação que está aparecendo agora na sua tela. Clique no card e confira.